Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, um dia muito especial. Estou muito feliz hoje, por vários motivos e especialmente porque hoje é o dia de uma pessoa muito especial que está comemorando mais uma volta ao redor do Sol e uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que tem uma influência muito positiva na vida das pessoas que a cercam, isso eu tenho certeza. E é o dia da princesa maravilhosa, Dai. É, que, que linda essa esse novo ciclo, né? Essa nova idade que você está fazendo. E desejo tudo de bom. Eu já disse tantas coisas, mas nunca será suficiente por tudo que você representa, por tudo que você é. E te desejo vida com abundância, porque Jesus ele é a vida e ele nos dá vida com abundância, saúde, paz, prosperidade e que todos os seus sonhos, seus desejos sejam realizados e que nunca te falte coragem e força, assim como você tem tido, que Deus multiplique, renove suas forças todos os dias, restaure sua energia, seus sonhos e que Deus ele seja o seu guia, o seu protetor sempre. E é isso. Também há dias eu queria gravar um vídeo também falando sobre uma história muito bonita da Bíblia, uma das histórias mais lindas que eu acho. É a história de Davi, a amizade de Davi e Jonatas. Fica no livro de 1 Samuel, capítulo 18, e fala quando eles se conheceram. Davi era um pastor de ovelhas, filho de Jessé, o filho caçulo menor da casa, mas já era escolhido por Deus. E a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, né? Ele não tinha um grande porte, não era um homem de guerra, mas Deus olhou para ele e viu algo diferente no coração dele. Tanto é que ele foi o rei chamado segundo o coração de Deus, porque ele era quebrantado, ele louvava a Deus, ele era um levita, tocava harpa e cantava, e Deus estava forjando o caráter dele desde quando o seu pai o colocou na condição de pastorear as ovelhas. Ele aprendeu a cuidar, né, a ter responsabilidade e, e a liderar também, né, porque um pastor de ovelhas ele tem que saber liderar. Então a vida é sobre isso. Para a gente se tornar alguém grande, né, eu sempre digo que no início de tudo, todo o início é pequeno e raro, mas o propósito é sempre ser grande. Então, Deus conhece os propósitos. Às vezes, no presente momento, estamos fazendo coisas que, aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, pode parecer pequeno e às vezes nem tanto compensador, mas a gente está plantando, né? Então isso é muito importante. Existe a lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Então que você venha plantar amor, venha plantar empatia com as pessoas que estão ao seu redor, porque isso sempre vai vir em dobro para você, muito mais. É como a prosperidade da palavra de Deus, né? Se você plantar uma semente, você vai colher 100 por um. Então, é 100% de benefício você fazer o bem, né? O amor é o vínculo da perfeição. E o Senhor diz que não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor, né? E a Day, ela mora no Mato Grosso e eu moro aqui no Pará. Mas isso não foi um empecilho para que a gente se comunique, né? Graças a Deus e à globalização, viva a globalização, né? Ser usada para o bem. E o amor não tem fronteiras. Para a gente mandar amor e carinho para a vida das pessoas, não tem fronteiras, né? Aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o amor de Deus, é o amor fraternal. E é um dos maiores vínculos afetivos que existem. Então, voltando à história,
Quando Jonatas conheceu Davi, a Bíblia diz que quando ele olhou para Davi, a alma dele se ligou com a de Davi e ele o amou com a sua própria alma. E naquele momento, como ele tinha matado o gigante, né, pela ousadia e coragem que Deus havia dado, ele estava indo para o arraial levar comida para os seus irmãos, e quando ele chegou lá, os filisteus estavam lá afrontando o povo de Deus, e tinha o gigante Golias, que estavam afrontando e dizendo: no meio de vocês não tem um homem capaz de lutar comigo? Então, e Davi também, ele tinha uma funda, né? Ele sempre andava com uma funda, que hoje em dia é o estilingue, com as pedrinhas e tudo. E então ele disse que ia lutar contra o gigante, e os irmãos dele até duvidaram dele: mas como, se você não tem nem armaduras, você não tem porte para lutar? Mas ele disse assim: esse gigante está escarnecendo o nome de Deus, e a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele não pode ser escarnecido. Hoje em dia tem muitas pessoas que brincam, que escarnecem do nome de Deus. Isso é algo muito sério, porque Deus, ele é amor, só que ele também é fogo consumidor. Ele é misericórdia. Só que Deus, ele vai ser o nosso juiz, né, no grande dia do julgamento final. Então, naquele momento, Davi, ele pegou a sua funda e disse assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele foi porque ele sabia que Deus era com ele. E eu acredito que quando ele falou isso, o próprio Deus, ele direcionou aquela pedra para que acertasse na cabeça do gigante. O gigante caiu por terra e foi morto, decapitado, e o povo de Deus foi vitorioso. E falando sobre a amizade dele com Davi, Jonatas começou a perceber que Saul começou a obter vitórias nas guerras, e Saul colocou como comandante daquele exército, e ele sempre ganhava porque Deus era com ele. E ele começou a ter inveja de Davi, né? Porque ele sabia que Deus havia o escolhido. Então, Deus estava na trajetória de Davi, isso era notável. E quando Saul, ele começou a se desviar, fazer coisas que não agradavam a Deus, Deus retirou o seu espírito da vida dele, e ele não conseguia dormir, ficava perturbado à noite. Então, ele mandava os seus servos chamarem Davi para que ele tocasse a harpa, para que aqueles espíritos fossem embora, para que ele conseguisse ficar em paz. Então, Davi, ele era um levita, era um pastor de ovelhas. Então, isso nos ensina uma lição, que nós podemos fazer coisas pequenas, mas o importante é ser útil. Às vezes a utilidade é cansativa, mas é compensadora. Aquilo que começa pequeno sempre tende a crescer, porque o importante é começar e não parar. A direção é mais importante que a velocidade. Então, a amizade de Jonatas e Davi é um exemplo de que existem conexões divinas. Como diz um amigo meu, colombiano, o apóstolo Léo Castro, são conexões divinas quando nós conhecemos alguém que tem uma luz semelhante à nossa, que é o brilho do Espírito Santo, é a luz que Deus derrama sobre nós. Então, isso é muito bom quando a gente conhece pessoas e tem a oportunidade de apreciá-las e passar a amá-las da forma que elas são, e poder ter uma troca de experiências, de vivência em todas as áreas, assim como profissional também existe uma troca, né? As pessoas podem se ajudar, as pessoas podem sim ser empáticas umas com as outras. Então, uma das coisas mais lindas da vida é a amizade, porque a amizade é um traço de caráter. Hoje em dia é muito difícil as pessoas serem leais umas às outras, elas serem verdadeiras, porque lhe falta isso na sua essência. Então, é realmente uma falha de caráter. E o importante é manter as amizades, né? Não abandonar, nunca deixe seu parceiro para trás. Isso é uma frase do filme A Prova de Fogo. Nunca deixe seu parceiro para trás.
Sempre incentive e elogie os seus amigos. Ame eles incondicionalmente. Aconselhe. Não concorde com tudo. Seja o mais franco possível, verdadeiro e leal. E seja um apoio para alguém. Sempre esteja pronto para dar uma palavra amiga, para incentivar. Seja um motivador de sonhos. O maior investimento que nós podemos fazer é em pessoas. Hoje em dia as pessoas estão muito apegadas a coisas. Eu particularmente sou muito desapegada a coisas. Eu me apego muito às pessoas. Então a gente tem que ser assim, ser apegado às pessoas, o calor humano, a presença, uma conversa com pessoas profundas não tem preço. Então é isso. A vida é feita de pessoas maravilhosas. A vida é boa por causa das pessoas que se importam, por causa dos amigos. Tem um texto que diz assim: se ninguém sorrisse, se ninguém se importasse, se ninguém se importasse nem um pouquinho com você, ou se ninguém pensasse em mim, que monótono seria este velho mundo. Mas a vida é boa por causa das pessoas que se importam, por causa dos amigos que fazemos e as coisas em comum que compartilhamos. É o doar-se, o fazer algo por alguém, disso depende o esplendor da vida e a glória do mundo. É o amor, a força, a maior força de todas. É o dom supremo, né? Como a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, mas tudo suporta, tudo crê. E existem a esperança e o amor, né? Mas o maior é o amor, o maior de todos os dons é o amor. Muitas vezes o amor é espinhoso. Nós sabemos que o amor de Deus ele é incondicional. O ser humano ele não é capaz de ter esse amor porque Deus nos ama de uma forma incondicional porque Ele não pode negar-se a si mesmo, mesmo que nós venhamos o desagradar, mesmo que nós não o amemos, mas Ele vai continuar nos amando, porque é incondicional. Se fosse condicional, jamais nós conseguiríamos amar a Deus na mesma proporção que Ele nos ama. E esse é o amor ágape, o amor de Deus. Só Ele tem para nós. Com nós, como seres humanos, nós não conseguimos sustentar relações, relacionamentos, se não for um amor recíproco, né? Um amor mútuo, em que você dá amor e também é amado. Isso é muito difícil porque acaba sendo um jugo desigual. Você investe, você se doa e acaba se esgotando e se esvaindo. Então, nós humanos precisamos do amor recíproco, né, uns aos outros. Então, vamos semear amor, vamos ser amigos, vamos ser amores amigos uns dos outros. Eu chamo os meus amigos de que eles são meus amores amigos. E voltando na história, quando o reino foi tomado, quando os amalequitas invadiram o reino, porque Deus já não era mais com Saul e já estava chegando o tempo, já passado quase 20 anos, que Davi iria assumir o trono de Israel. Então o reino foi tomado e eles foram mortos, né? Saul foi morto, Jonatas foi morto. E foi muito triste. Antes de Jonatas morrer, eles se encontraram, mas no capítulo 20, versículo 42, e eles se abraçaram e choraram muito. E eles fizeram um voto, uma aliança muito linda, dizendo assim: que o Senhor seja para sempre entre mim e entre ti, entre a minha descendência e a tua descendência. E eles se abraçaram e choraram muito. E a Bíblia diz que Davi, porém, chorou muito mais. E quando eles morreram e Davi recebeu a notícia que Jonatas e Saul tinham morrido, ele lamentou muito, chorou muito. E depois que ele assumiu o trono, um dia ele estava andando no palácio e acredito que suspirando, com o coração contristado, ele disse assim: ah, se eu soubesse que há algum descendente do meu amado amigo Jonatas, eu me compadeceria
e restituiria todos os seus bens. Então tinha um servo chamado Ziba e ele disse assim: existe sim um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que ele está em Lodebar. Lodebar significa esquecimento. Quando o reino foi invadido, a serva que cuidava do pequeno Mefibosete fugiu com ele num cavalo e ele caiu do cavalo e quebrou as duas pernas. Então ele ficou manco das duas pernas, né? Ficou deficiente, porque naquele tempo não existia nenhum tratamento. Acredito que ele tenha fraturado as duas pernas, então ele ficou nessa condição. E Davi imediatamente providenciou e mandou uma carruagem buscar Mefibosete. E quando ele chegou, Mefibosete se prostrou e Davi disse assim: eu restituirei na sua vida todos os bens que eram do seu pai e do seu avô, todas as terras, todas as riquezas, mas eu faço questão, é o desejo do meu coração que você se sente na mesa comigo todos os dias e faça as refeições juntamente comigo. Então isso é maravilhoso, né? Esse é o resultado do voto que eles fizeram e é isso, essa história é linda e a amizade é um amor que nunca morre. O amor, a misericórdia de Deus alcançam até a quarta geração, né? E quando a gente planta sentimentos bons e quando a gente deseja algo bom para as pessoas e a gente ama os nossos amigos incondicionalmente, isso vai além da vida, né? É para a eternidade. Tudo que o coração amou ficou eterno. Um beijo no coração de vocês e um beijo para minha linda Dai, para minha querida. Que princesa que você é. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Um beijo no seu coração. E eu vou acumulando os seus presentes aqui, porque quando eu chegar aí vai ter uma caixa enorme cheia de presentes para você. Um beijo. Te quero muito bem.